Bom dia a todos, tudo bom? Sou Felipe Camargo, diretor aqui no Irice. Estou aqui de novo com o nosso presidente, o embaixador Rubens Barbosa, nessa segunda-feira para perguntar mais três perguntas para ele. Bom dia, embaixador, tudo bom? Bom dia, bom dia. Vamos lá novamente nesse, nesse intercâmbio aí de ideias e de visões do mundo. Perfeito. Vamos lá, tem minhas três perguntas aqui. Primeira pergunta, embaixador. Nessa semana tivemos mais ataques frontais entre os governos de Brasil e Estados Unidos, destacando a tensão entre os países. Qual o futuro da animosidade entre os governos e quais as principais possíveis consequências de um contínuo aumento de tensões entre os dois países? Olha, eu acho que essas tensões iniciais não vão ter continuidade. Eu acho que não interessa ao Brasil confrontar os Estados Unidos e a coisa mais grave seria a restrição, de alguma maneira, talvez ao visto nos Estados Unidos, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso eu acho que deverá ser respondido pelo Brasil, mas será dentro de um contexto em que não sairá do controle e não haverá uma escalada entre os dois países. Não interessa nem aos Estados Unidos nem ao Brasil que essa série de pequenos incidentes políticos escale numa situação mais grave entre os dois países. Perfeito. Segunda pergunta, embaixador. Saiu o PIB trimestral do Brasil. Tivemos avanço de 1,4% e o agronegócio mantém o seu avanço, que aumentou 12,2%. O que esperar da participação do agronegócio brasileiro no mercado nacional e principalmente no comércio internacional? Olha, é muito interessante essa evolução do agro, né, crescendo sempre. Do outro lado, a indústria brasileira está oscilando, né? Em março houve um pequeno crescimento, agora em abril houve uma pequena queda. Então, a indústria ainda está sem competitividade, sem perspectivas de ampliar sua participação no PIB. Eu acho que o agro vai continuar sendo muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento econômico do país e, dependendo da evolução do mercado internacional, dessa crise das tarifas do Trump, poderá até aumentar a sua participação. Teve um problema agora com a crise da aviária, né, da doença aviária, que prejudicou um pouco. Vários países suspenderam a compra do Brasil, mas a perspectiva é de ampliação da participação do PIB no PIB do agro brasileiro e no comércio exterior também. Perfeito. Terceira e última pergunta, embaixador. Essa aqui é uma pergunta internacional. Sobre ameaças de ataque em massa, a Ucrânia destruiu 41 bombardeios com ataques de drones. Quais os próximos passos da guerra na Ucrânia e o que isso significa para os Estados Unidos e principalmente para a União Europeia, que é quem tem dado mais apoio à Ucrânia? Olha, esse ataque de anteontem, né, a bases militares russas é de uma ousadia incrível, né? A Ucrânia conseguiu penetrar no território russo com caminhões e com comando à distância, conseguiu lançar esses drones que destruíram esses 41 aviões estratégicos, como você mencionou. Eu acho que isso vai ter um impacto muito grande, a Rússia vai revidar. Hoje começa negociação de paz, né? Estão se reunindo russos e ucranianos, mas eu não vejo nenhuma perspectiva de avanço, porque as posições são irreconciliáveis, né? A Rússia não abre mão de confirmar o território ocupado, a Crimeia, e que a Ucrânia não entre na OTAN, e mesmo a segurança não seja feita por forças europeias. A Europa está numa encruzilhada também, porque está aumentando o apoio à Ucrânia, mas os Estados Unidos, até aqui, têm mantido uma posição de apoio indireto ao Putin. Agora, com o fracasso das gestões do Trump, vamos ver como os Estados Unidos vão reagir. É possível que os Estados Unidos não levem adiante essas gestões para a conclusão da guerra. E aí a guerra vai ficar solta, com a Rússia escalando, na minha visão, escalando as atividades militares na Ucrânia.
Perfeito, embaixador, muito obrigado. Lembrando que amanhã temos o webinar do Irice, não é verdade? Amanhã temos um webinar interessante do Irice sobre o Mercosul com amigos argentinos, né? Vamos discutir as perspectivas do Mercosul, que o Brasil agora, não é, a partir dessa reunião de julho, na Argentina, o Brasil assume a coordenação do Mercosul. Vamos ver, vamos ter um seminário interessante amanhã para ver a posição do Milei em relação ao Mercosul e a relação bilateral também. Muito bem, muito obrigado, embaixador. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos.